Está começando o terceiro bloco do podcast Tal Pai, Tal Filho, Negócio na Internet. O seu podcast de capacitação, bem-estar e empreendedorismo, com Marcelo Medeiros e Marcelo Failaz. Está começando agora os bastidores do marketing digital. Hoje nós vamos falar um pouco da nossa trajetória e revelar para vocês uma pessoa que influenciou no despertar do conceito real do empreendedorismo para o Tal Pai, Tal Filho, negócio na internet. Fala, empreendedor! Fala, Marcelo! Fala, galera! Hoje a gente vai falar um pouquinho do Tal Pai, Tal Filho e eu gostaria de iniciar falando sobre a minha trajetória de trabalho e alguns acontecimentos no meio dessa caminhada. Eu sempre trabalhei como vendedor, prestando serviço na área de gestão de pessoas. Trabalhei em algumas empresas como Embratel, Eletrobras, IBM, GR. E como um empreendedor na área de material de limpeza descartável, mas sem o conceito real do empreendedorismo. Foi aí que eu comecei a ter várias crises de coluna, com diagnóstico de desgaste na L5, na L3, tendo como consequência uma lombalgia que me travou por 2 anos fortemente e mais 2 anos com menos intensidade. Durante esse tempo, o que me restava era estudar. Comprei o curso do Edson Gonçalves Consultoria na Prática, entendi que o tempo de trabalho pode ser melhor administrado quando você empacota o seu conhecimento fora do sistema tradicional de 44 horas semanais. Aí eu comecei a buscar fontes de conhecimento na administração, no marketing, na área comportamental, junto com meu filho Marcelo. Isso já vai fazer 8 anos. Até chegar a nossa trajetória no marketing digital, que é um assunto que vamos gravar um podcast. Agora que meu pai já falou a história dele, né? Entra a minha história. Eu estava pensando como é que eu ia falar da minha trajetória, o que eu ia dizer. E eu percebi que todo mundo, quando fala essa história, sempre tem alguma parte mais triste, alguma caída, alguma crise. Aí eu comecei a olhar para minha vida e falei... Até que eu sou uma pessoa que tem bastante paz, não tem tanto problema não. Aí fui quase que um rebelde sem causa, né? Aquela música do Traje a Rigor. Procurar alguma coisa para ver se eu tinha algum problema, né? Aí, né, quem procura acha. Mas o bom que eu tirei disso é que eu consegui ser bem resiliente nos problemas que eu tive. Então, quando eu tinha um problema, eu transformava ele em uma coisa positiva, né? Vamos para minha história então. Eu sempre estudei em colégio público e eu também nunca soube o que eu queria fazer, qual a profissão que eu queria ter. Foi quando eu conheci o Felipe, um amigo meu que é militar, e eu gostei muito das histórias de vida dele, do trabalho dele, e eu quis seguir a carreira igual a dele. Aí eu comecei a estudar para ser militar. Os únicos concursos que eu podia fazer eram o Colégio Naval e a EPICAR. Eu comecei a estudar para os dois, e eu já tinha perdido 1 ano, porque eu entrei 1 ano depois dos 2 concursos. Fiz o primeiro ano e eu não passei. Aí eu percebi que o colégio estava tirando muito meu tempo. Então, eu deixei o colégio de lado e comecei a estudar integralmente só para esses 2 concursos. Estudei muito e fiquei por 2 questões no Colégio Naval. Aí, como eu já não podia mais fazer nem Colégio Naval nem EPICAR, eu fui para um concurso nível médio. Aí eu estudei para a SpaceX e para a ESA. Eu consegui passar na ESA e na SpaceX não. Aí eu concluí meu ensino médio e agora eu continuo estudando para esses 2 concursos, né, com o objetivo de passar na SpaceX. E eu sempre trabalhei junto com meu pai, sempre ajudei ele, sempre estudei junto com ele também. Foi quando ele me apresentou o marketing digital e de cara eu já adorei a ideia, né, transformar a vida das pessoas através do conhecimento, ajudar várias pessoas com essa ferramenta. Então nós fundamos o Núcleo MC, que é uma empresa que tem como representante o Tal Pai, Tal Filho Negócio na Internet, que somos nós. E hoje nós montamos uma mentoria que faz a diferença na vida de várias pessoas. Hoje nós estamos falando do Tal Pai, Tal Filho Negócio na Internet com foco no empreendedorismo. Neste último bloco do podcast, vamos destacar a pessoa que despertou o verdadeiro entendimento e o querer do acontecer em nós, Flávio Augusto. Flávio Augusto da Silva é um empresário e escritor brasileiro, fundador da empresa Wise Up e proprietário do Orlando City Soccer Club,
Nascimento: 7 de fevereiro de 1972, 48 anos, Rio de Janeiro. Nós podemos começar com a seguinte pergunta: por que iniciamos com Flávio Augusto? Porque nós iniciamos falando de empreendedorismo e ele é a maior autoridade quando o assunto é empreendedorismo. Como ele se tornou essa autoridade? Primeiro, pelas suas conquistas e as entregas de conteúdo para todos os níveis e principalmente para pessoas que jamais teriam acesso a todo esse conteúdo que ele entrega através da geração de valor, meusucesso.com e vários outros projetos. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi em relação à questão geográfica e comunicação. Quando eu falo geográfica, é porque eu sou de Bangu, Realengo, e ele é do bairro de Jabô, entre Bangu e Santíssimo. E quando ele fala, quando ele andava de trem, toda a trajetória dele, a vida dele, a gente consegue ver assim, uma pessoa muito próxima, né? A gente consegue visualizar cada vez que ele vai falando toda a trajetória dele, a gente consegue ver ele nessa caminhada dele. E uma outra coisa, além dessa questão geográfica aqui, é essa questão da comunicação, essa comunicação com clareza e sempre com aquela mentalidade visionária, né? Aquilo que ele costuma ensinar. A pessoa não deve ser pessimista, como todo mundo sabe. A pessoa não deve ser um otimista que acredita em tudo. A pessoa não pode ser uma pessoa realista, aquele que só acredita nas coisas, estiver pegando, a coisa seja muito tangível. Aí ele ensina que o segredo não é ser otimista, nem realista, muito menos pessimista, mas ser visionário, que dentro da mentalidade visionária, certamente ali já está a questão do otimismo que é necessário, porque o visionário ele é um otimista, mas com metas, objetivos. Então, essa comunicação clara, volto a dizer, sempre com essa mentalidade visionária, é outra coisa que nos aproximou, né, de estar estudando, estar vendo todo o trabalho do Flávio Augusto. Mas assim, um grande diferencial, né, que mudou assim, toda uma mentalidade, a forma de pensar, além de todo esse trabalho que eu estou falando no nosso QI, aumentar um pouco a nossa visão de inteligência em relação ao empreendedorismo, mas a questão também até do emocional, quando ele fala de esperança, né? Quando você consegue ver tudo isso na vida dele, ele diz pra gente, através da vida dele, que é possível a gente ter também. Então ele gera realmente uma esperança. E essa esperança que ele fala, eu me lembro que o próprio Mário Cortella, o professor Mário Cortella, ele ensina pra gente como é essa esperança que o Flávio Augusto costuma dizer, que não é a esperança do verbo esperar, mas sim a esperança do verbo esperançar. Ou seja, não é de ficar esperando, mas é de esperançar. Esperançar precisa ter metas, objetivos. Então, assim, eu dividiria essas três coisas, né? O que nos fez escolher o Flávio Augusto. Para fechar, vamos falar algumas frases do Flávio Augusto que faz a diferença na nossa trajetória. Nunca tome decisão em baixa, tome sempre em alta. Você só tem a chance de ter as respostas certas se fizer as perguntas certas. Todas as diretrizes são resultado de um planejamento, e todo planejamento é resultado de sonhos. Se você encarar que o problema está em você, tudo ficará mais fácil, pois a solução também estará em você. Precisamos ser estratégicos, trabalhar em primeiro lugar foco, domínio e proteger as nossas ações. Se queremos atingir uma alta performance, aprender a administrar problemas é fundamental. Não há relacionamento que sobreviva quando coisas valem mais que pessoas. Chegamos ao final do nosso primeiro podcast. Gostaria de agradecer a você por sua companhia. Mas não para por aí não. No nosso próximo podcast temos novidade. Acontecerá nossa primeira entrevista, que será com o Renato e a Renata, da R12 Estilo Laico, com uma história de vida, de superação e inspiração. Lembrando que tem conteúdo postado toda sexta-feira nas principais plataformas digitais como YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcasts, entre outras. Até a próxima sexta!